do Senhor Jesus, toma a direção da tua palavra, desse estudo. Fala, ó Deus, ao coração de todos nós, para nos fortalecer e para nos abençoar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Em Provérbios 3, versículos 6 e 7 diz assim: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábios ou sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. São palavras do rei Salomão, nos ensinando que devemos reconhecer Jesus em todos os nossos caminhos, para que venhamos ter ou nos afastar do mal. Aí diz, entre os muitos exemplos que a Bíblia nos dá a respeito da fé, existe um que convido o amigo leitor a analisar comigo. Trata-se da história de Zaqueu, um dos maiores cobradores de impostos da época, profissão que o tornara rico. A palavra de Deus relata que ele desejava ver o Senhor Jesus. Porém, por ser Zaqueu um homem de baixa estatura, precisou subir em uma árvore para conseguir avistá-lo em meio à multidão. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Ele desceu a toda pressa e recebeu Jesus com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Diga glória a Deus. Nesse trecho reside o segredo que transformou a vida daquele homem e que também pode transformar a sua. Qual o segredo que transformou a vida de Zaqueu? Qual o segredo que mudou a história de vida desse cobrador de imposto, desse que defraudava, roubava as pessoas? Qual foi o segredo? Eu me alegro quando eu vejo a história de Zaqueu. Uma vez até assisti a um vídeo, uma pregação de um pastor falando a respeito de Zaqueu. É muito interessante. É o que nós temos que de fato tomar por exemplo, o que fez com que esse encontro mudasse a vida de Zaqueu, o que fez com que houvesse essa transformação na vida de Zaqueu. Porque Zaqueu tinha tudo. Zaqueu era rico, devido aos impostos que ele cobrava, se tornou um homem muito rico. A Bíblia não relata que Zaqueu era um homem doente. A Bíblia não diz que Zaqueu tinha problema na família. Então nós vemos na história de Zaqueu, de fato, um homem que aos olhos humanos não precisava
de nada relacionado a este mundo, porque tudo ele tinha. Mas nasceu no coração de Zaqueu um desejo de ver Jesus. E Jesus vendo, porque Jesus conhecia o coração, ainda que não ousasse ele ser igual a Deus, como a Bíblia diz, ele sabia, conhecia o coração e o sentimento das pessoas. Ele sabia quem era Zaqueu, que era um homem coletor de imposto, que roubava as pessoas. Mas no momento que Zaqueu se esforça, porque um dos detalhes que fez com que Jesus visse a Zaqueu foi o seu esforço. Porque imagina, um homem baixo, de pequena estatura, subir em uma árvore. A dificuldade que foi para ele poder subir, escalar a árvore, em meio àquela multidão. Imagino que já foi difícil para ele chegar até a árvore. E o desejo dele de subir na árvore apenas simplesmente para ver Jesus. Então o esforço de Zaqueu já chamou a atenção do Senhor Jesus. E em vários dos seus ensinamentos, Jesus vai dizer que o reino dos céus, ele é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Por isso, Jesus viu a Zaqueu, e quando entrou em sua casa, Jesus disse para ele: houve salvação nesta casa. Então, o primeiro detalhe que eu vejo aqui importante na história de Zaqueu foi o seu esforço para poder ver Jesus, o seu esforço para poder ter um encontro com Jesus, o esforço para poder ter de fato a nova vida que ele vinha ouvindo falar a respeito do Senhor Jesus. E o segundo detalhe, que para mim também, ou se não é o mais importante, é muito. Zaqueu procurou ver Jesus apenas para ter de fato com ele um encontro. Porque Zaqueu foi até Jesus, como eu já disse, sem precisar de nada. E o livro que relata, o único livro que conta a história de Zaqueu é Lucas. Porque no livro de Mateus você vai encontrar as pessoas indo até Jesus pelo que ele tinha para oferecer. Você vai ver pessoas precisando, necessitadas. Você vai ver pessoas doentes indo de encontro a Jesus. No livro de Marcos e de Mateus, o que mais você vai ver são pessoas indo até Jesus pelo que ele tem a oferecer. As pessoas indo até Jesus por causa de algo que ela precisava. A mulher do fluxo de sangue, o centurião, a sogra de Pedro. Nós vamos ver pessoas atrás de Jesus para que ele pudesse curá-la, para que Deus pudesse prosperá-la, para que pudesse dar a ela alguma coisa. Mas no livro de Lucas nós encontramos um homem que foi até Jesus apenas pelo desejo de vê-lo, de recebê-lo. Em meio a toda aquela multidão, o único que Jesus mandou descer, que ele iria entrar na casa dele por conhecer o coração, foi Zaqueu. Então o que eu entendo? Que o mais importante na minha vida, para que Deus me dê tudo aquilo que eu preciso, é buscá-lo de todo o coração, sem querer nada em troca. Tudo que Zaqueu queria era apenas ver Jesus. E por essa atitude de Zaqueu, Jesus entrou em sua casa. Jesus quer entrar na sua vida. Jesus quer entrar na sua casa. Mas muitas das vezes ele olha o desejo e o interesse do nosso coração. Eu não tenho que buscar a Deus apenas por aquilo que Ele tem para me dar. O mais importante é por isso, nos ensinamentos de Jesus, Ele vai dizer que devemos buscar em primeiro lugar sempre o quê? O reino dos
céus, o reino de Deus, para que as outras coisas nos sejam acrescentadas. Então, embora Zaqueu, como alguns vão aqui falar, como pode ele entrar, como murmurava, quando Zaqueu desceu, a Bíblia vai dizer que todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com o homem, porque as pessoas só olhavam o que Zaqueu havia feito. Deus não vê como vê o homem. É como a história de Davi. Quem era Davi? Um menino desprezado pelo pai, desprezado pelos irmãos, porque Davi não era filho da mesma mãe dos outros irmãos. Você vai ver isso lá no Salmo, se eu não me engano, 51, 55. Davi era filho de outra mulher, e por isso os irmãos o rejeitavam, coisa que muitos não pregam, não falam sobre isso. Por isso, quando Deus mandou Samuel na casa de Jessé, porque ele já havia escolhido um rei, Jessé chama todos os filhos, os mais velhos, e deixou Davi de lado. Mas Deus conhecia o que era mais importante, o coração de Davi. Um garoto que estava por detrás das malhadas, das ovelhas malhadas, rejeitado por todos, pelos irmãos, pelo seu próprio pai, mas não por Deus. E quando Samuel, um dos grandes profetas e juízes que Israel já teve, vendo um dos filhos de Jessé, até mesmo ele errou, sendo ele um grande profeta, eis aí, o ungido do Senhor, quando viu ele, Eliabe, e Deus falou: Samuel, eu não vejo como ver o homem. As pessoas olhando para Zaqueu murmuravam, porque viam Zaqueu pecador. Mas Deus conhecia o coração de Zaqueu naquele momento que estava voltado para vê-lo. Deus conhece o coração de cada um de nós. Deus conhece o coração, o que existe dentro dele. Por isso Deus falou para Samuel: eu não vejo como vê o homem. O homem vê o exterior, mas eu vejo o coração, eu vejo o homem por dentro. Jesus não viu o que Zaqueu estava ou veio a fazer, mas Jesus viu o desejo dentro do coração de Zaqueu de ver, de ter um encontro verdadeiro com ele. É como Deus olha para cada um de nós. Ele olha e vê o coração de cada um de nós. Qual o seu desejo nesta manhã? O que lhe traz aqui de fato nesta manhã? Porque se for de ter encontro com Jesus, você pode ter certeza que Deus lhe dará tudo o que você precisa e muito, e poderá dizer o que ele falou para Zaqueu: hoje houve salvação nesta casa. Então, o que transformou a vida de Zaqueu foi o desejo de ver Jesus sem pedir nada em troca. Esse foi o segredo de Zaqueu. Por isso Jesus disse que houve salvação. Tanto que Zaqueu, quando chegou Jesus em sua casa, a Bíblia diz que ele se levantou e disse: olha, sem Jesus pedir nada, eu hoje resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, fica tranquilo, Jesus, eu vou restituir 4 vezes mais. Porque o desejo de Zaqueu era de ter Jesus na sua vida. Então ele não se preocupava mais com o que ele tinha. Então ele não tinha medo de devolver ou dar aos pobres metade do que ele tinha. Ele não tinha preocupação em restituir aqueles que ele havia defraudado 4 vezes mais, ao contrário do jovem rico, que ele chegou diante de Jesus
mas o coração dele estava longe de Deus, querendo herdar a vida eterna. E Jesus fala para ele pegar o que tem, é o exemplo de Zaqueu: pega o que tem, vai lá e dá aos pobres, depois volta e me siga. E a Bíblia vai dizer que ele, entristecido, foi embora, porque o coração dele estava nos bens que ele possuía, sem saber que quem estava diante dele poderia dar a ele muito mais do que ele tinha. E acima de tudo, o que parecia que ele desejava, que era a vida eterna. Então, nesse trecho que existe o segredo que transformou a vida daquele homem, que também pode mudar a sua. Diz assim, continuando: embora tivesse adquirido sua riqueza à custa do sacrifício alheio, Zaqueu não só desejava mudar, como cria que isso seria possível quando ele encontrasse o Senhor Jesus. Prova disso é que não levou em consideração o alto cargo ou a posição social que ocupava. Ao contrário, esforçou-se e subiu na árvore. Esforçou-se e subiu na árvore, pois sabia que aquela era a única forma de realizar o seu maior desejo. E por causa do seu esforço, ele teve o privilégio de receber o Senhor Jesus em sua casa e com ele a salvação. Fato que mudou completamente a sua vida. Está vendo? Fato que mudou completamente a sua vida. O esforço de Zaqueu, ele se desprendeu das coisas que ele tinha, porque não há como a pessoa dar aos pobres metade dos seus bens e restituir alguém 4 vezes mais se ele não se desprender. Ao contrário, como eu disse, do jovem rico, ele não se desprendeu do que ele tinha, porque era dono de muitas propriedades. Para ver Jesus, eu tenho que me desprender das coisas deste mundo. Para que eu possa receber Jesus na minha vida, eu não posso estar preso às coisas deste mundo. Até porque, nos tempos presentes, não há nada neste mundo que possa nos fazer mais feliz do que o Senhor Jesus. A cada dia nós vemos que o fim se aproxima. Então temos que abandonar as coisas desse mundo para nos agarrar a Jesus. Estava vendo a reportagem na quinta-feira do tal Elon Musk, né? Elon Musk, Mosca, que ele já fez um robô, uma mulher robô, com a inteligência. Às vezes eu fico vendo essas coisas, aí começa a vir na cabeça umas coisas meio loucas, né? Aí começa a vir aqueles filmes antigos do Exterminador do Futuro lá atrás, que a gente via uma loucura, uma coisa de louco. Como pode vir no futuro? Como pode as máquinas tomar conta de tudo? A máquina tem inteligência para poder... Mas hoje nós vemos isso a cada dia mais acontecendo. Ele, o homem mais rico do mundo, tu olha o robô vestido, tu não vai dizer que é um robô. Só vai dizer que é um robô quando tirar a roupa, o vestido, rosto, pele, como de ser humano. E ele já está lançando o casamento dele com ela, com a robô. Só você buscar lá na internet que você vai achar. Olhando uma mulher com inteligência artificial, tal do IA, para que ela tenha sentimentos. Quando ele tocar nela, ela tenha sentimentos. Olha só. É até engraçado, né, dizer. A gente está encaminhando para um exterminador do futuro.
O senhor até tem um jeito assim de exterminador do futuro, seu Maurício. Né? Será? Então você vê como as coisas estão caminhando. O homem já criando um robô dotado de sentimentos, para quando tocá-la, ela sentir a mesma coisa que uma pessoa humana, ela sente. Aí então vem na imaginação esses filmes, quando os robôs começam a tomar aquele tal do eu robô, do Smith. Então você vê que as coisas estão se aproximando do fim. As coisas que víamos lá atrás acontecendo. Então por isso temos que de fato pedir a Jesus que entre na nossa vida, a nossa casa espiritual. Nós temos que tomar a atitude que Zaqueu tomou, se esforçando para poder servir, agradar a Deus, fazer a sua vontade, porque o fim realmente, a cada instante mais nós vemos que se aproxima, por tudo que temos visto acontecer. Eu acredito que vai vir ninguém do futuro, o que seja, não mais, que as coisas estão acontecendo para que isso seja uma realidade. Estamos muito perto. Então não podemos estar presos às coisas deste mundo. Nós temos que colocar de fato toda a nossa vida, a cada dia, a cada instante, nas mãos de Deus, chamando Ele para que entre no nosso coração. Quantos hoje em dia não vivem contrariando princípios éticos e morais? Existem outros que até são honestos e, por se julgarem corretos, dignos, creem não ter pecado. Todavia, o que salva não é a bondade ou a dignidade, mas sim a prática de quê? Então não basta a pessoa ser boa, não basta ela dizer que é digna, se ela não usa, não pratica essa fé. Que fé? De buscar, mesmo sem ver, ter Jesus dentro de si. Então não basta ser boa, ser digno, tem que ter Jesus. É reconhecer que mesmo agindo corretamente, a natureza humana, ela é o quê? Pecadora. Por isso, precisa da ajuda e a direção de Deus. Ora, Zaqueu era um pecador, mas o Espírito Santo viu em seu coração o desejo sincero de conhecer o Filho de Deus. Por isso, fez com que o Senhor Jesus, no meio da multidão, olhasse para o alto daquela árvore e o enxergasse. E quando Jesus Cristo pediu que descesse, ele prontamente o que? Obedeceu. Entretanto, muitos não têm o desprendimento que Zaqueu teve e continuam presas não a uma árvore, mas a algo ou alguém. Por isso, Jesus é lindo. Nós podemos contar com a oração de qualquer pessoa por qualquer coisa que venhamos a precisar neste mundo. Mas para que houvesse esse esforço, Jesus, ele disse que a salvação seria individual. É o que está dizendo aqui. Entretanto, muitos não têm o desprendimento que Zaqueu teve e continuam presas, não a uma árvore, mas a algo, coisas materiais ou a alguém. Você não tem que estar preso a ninguém. Como às vezes acontece com a pessoa: ah, mas se o fulano não for, eu não vou.
Às vezes tem pessoas que perguntam para outros, seja amigo ou familiar, vai na igreja hoje? Hoje eu não estou com vontade de não. Então também não vou não. Eu não posso estar preso a algo e a ninguém, quando diz respeito à minha salvação, no que diz respeito à minha vida com Deus, ao que diz respeito ao meu encontro com o Senhor Jesus. Então, como diz aqui, é uma realidade. Muitos não têm tido esse desprendimento que Zaqueu lhe teve. Ou a pessoa está presa a algo, ou ela está presa a alguém. E isso é preocupante. Principalmente quando a pessoa está presa a alguém, e se esse alguém vier a errar, eu ouço muito isso. E já houve um caso de um amigo, um grande amigo, conheci ele, ainda era membro da igreja, depois tive a felicidade de encontrá-lo no outro ministério que eu passei como pastor, um grande homem de Deus, mas estava preso a algo e a alguém. Ele ficou preso a um título e preso a outra pessoa. E hoje, a tristeza do coração de muitos e de Deus também, que hoje esse que era um grande homem de Deus, e havia Deus usá-lo para fazer grandes milagres, a tristeza hoje é vê-lo vestido de roupas, talvez você já esteja entendendo, e ajoelhado batendo a cabeça para os demônios, servindo aos demônios. Mas por quê? Porque ele queria ser bispo e não foi. Porque o homem que prometeu dar a ele alguma coisa não deu e se decepcionou, saiu da igreja e hoje se encontra em um centro de macumba. Porque ele estava preso a algo, um título, e preso a alguém, o homem. E hoje está longe da presença de Deus. Eu não tenho que estar preso a nada. Eu não tenho que estar preso a ninguém. Eu sempre comento algo que até hoje me faz servir a Deus de todo o coração. Como eu sempre disse, eu posso perder tudo, eu só não posso perder Jesus. E eu lembro a cada dia como se fosse hoje, quando entrei na igreja, na época a Igreja Universal, onde eu aprendi muito, e ajoelhado diante do altar, olhava para o nome de Jesus, está lá Jesus Cristo é o Senhor, e dizia: Senhor, a oração que eu fiz quando eu entrei para a igreja, para buscar a Deus, talvez humanamente sem noção do que eu iria ver, mas espiritualmente entendendo que eu veria coisas que poderiam me afastar de Deus. Eu dizia: eu só quero olhar para o Senhor, porque eu sei que o homem pode me decepcionar, mas o Senhor nunca vai me decepcionar. Por isso, pela misericórdia de Deus, eu me encontro até hoje aqui servindo a Deus, porque eu sempre olhei para Ele, eu sempre olhei para Jesus. Eu nunca me prendi a nada, a coisas e a ninguém. Eu estou preso a Cristo. É o que você tem que fazer. Você não pode se prender a coisas materiais. Você não pode se prender a ninguém, porque o homem pode sim te decepcionar. Esse homem pode sim. Não, essa semana também eu conversava com a senhora aqui, triste, porque a filha, que estava firme na igreja também, olha, era usada, ela falando, muito usada por Deus, cheia do Espírito Santo, e por causa de uma decepção,
se afastou e hoje está servindo a outros deuses. Mas por quê? Porque estava preso a alguém. O homem é falho. Ele pode sim te decepcionar, mas Jesus jamais irá te decepcionar. Amém? Então não posso estar preso. Zaqueu não estava preso, ele obedeceu. Por isso ele diz: entretanto muitos não têm o desprendimento que Zaqueu teve e continuam presos não a uma algo, mas a algo ou a alguém. Temos exemplos de pessoas que chegaram à igreja com um vício ou com graves problemas de saúde e que por intermédio da fé foram curadas. Contudo, não houve uma transformação nas demais áreas de sua vida, de certo, porque ainda não despojaram do orgulho, não despojaram da vaidade. Não, despojar e tirar, se despir. Então, de fato, há muitas pessoas que já foram curadas, portas já se abriram, mas elas não tiveram esse real encontro com Deus, porque não tiraram de dentro de si o orgulho. Crente orgulhoso, como pode achar que é melhor do que o outro? É aquele, isso eu já passei muito, já sofri muito por causa dessas coisas, o orgulho dos outros, por ajudar as pessoas. Mas, numa atitude dessa, Jesus mostra de fato quem é quem. Nós temos que estar aqui para ajudar, não estou aqui para poder acusar, apontar o dedo. Não foi o que Jesus fez. Jesus não poderia ter expulsado Judas de perto dele? Sim ou não? Jesus não poderia ter expulsado Pedro de perto dele? Uma certa ocasião, Jesus chama Pedro de demônio e chama Judas de amigo. Como pode? Jesus chama Pedro de demônio e chama Judas de amigo, porque Pedro queria impedir Jesus de ir para a cruz. Estava sendo usado pelo mal, ele tinha que passar por aquilo. O evangelho não é só um mar de rosas. Você vai passar por luta, vai passar um momento difícil, você tem que entender isso. Mas por que Jesus chamou Judas de amigo? Porque o mal não estava em Jesus, estava em Judas. Às vezes esse que não entende, mas por que o fulano caiu, o fulano errou e o pastor abraça? Porque o mal não está em mim, está nele. Ah, mas ele já te traiu, já fez isso, já fez aquilo. O mal está nele, não está em mim. Se Jesus vive em mim, é o que você tem que entender. Se Jesus vive em você, você não pode querer o mesmo mal que te fizeram para as pessoas, porque ruim é ela, não é você. Você está entendendo, sim ou não? Ruim é ela. Ah não, fulano fez, ele vai, vou pagar com a mesma moeda. Não. Então por que você está se assemelhando a ele? Jesus não está em você. É isso que você tem que entender. Então por isso, há crentes orgulhosos, se acham melhor do que os outros, recebeu até a cura, recebeu até a prosperidade, mas será que realmente Jesus entrou na vida dela? Acha-se melhor do que o outro? Isso eu falo muito geral. Tem pastores que se acham melhor do que os outros, melhor do que os membros. Às vezes não quer estar no meio das ovelhas. Jesus sempre esteve no meio das ovelhas. Vaidoso, com pessoas cheias de vaidade, de arrogância, prepotência. O que caracteriza o verdadeiro cristão é o fato de estar despojado de tudo, mas
Infelizmente, o que temos visto dentro da igreja são pessoas materialistas que vivem em função do que têm. São atitudes, suas atitudes, o modo de falar e a postura que adotam diante da vida revelam que elas ainda não tiveram encontro com quem? Isso eu falo geral. Tem obreiros que ainda não teve encontro com Deus, tem pastores arrogantes, orgulhosos que não teve encontro com Deus, pensa que teve. Tem bispos, porque é muito fácil jogar o fardo pesado em cima das ovelhas que estão aqui para aprender. Embora existam também ovelhas que parecem bodes, arrogantes, vaidosas, como diz aí, prepotentes, achando ser alguma coisa. Cuidado, cuidado. O maior desejo de Zaqueu era conhecer o Senhor Jesus. E o seu? Qual é? O maior desejo de Zaqueu era conhecer o Senhor Jesus. Aí fica essa pergunta. Responde para você mesmo. E o seu qual é? Qual é o seu maior desejo? O maior desejo de Zaqueu foi ter um encontro com Jesus, foi ver o Senhor Jesus. E Jesus entrou em sua casa e disse: hoje houve salvação mexida na sua casa. Qual é o seu maior desejo? Por que eu estou falando para você falar para você mesmo no seu coração? Porque Jesus conhece você melhor do que eu. Jesus conhece você no profundo. Jesus conhece você por dentro. E essa pergunta ele te faz. Zaqueu, o maior desejo era conhecê-lo, por isso subiu naquela árvore. Dentre muitas, uma multidão que ali se encontrava, Jesus olhou e viu Zaqueu. Eu não acredito que só tinha Zaqueu em cima de uma árvore. Mas Zaqueu foi visto por Jesus. Qual é o seu maior desejo? De fato. Vale lembrar que resolver os problemas externos não é sinônimo de mudança de vida. Porém, quando o seu interior é transformado, e isso é obra do Espírito Santo, então você passa a viver uma novidade de quê? De vida. Então, uma mudança externa não é sinônimo de transformação. Por isso, eu pedi para você deixar aberto aí no livro de João, quando Jesus tem um encontro com Nicodemos. Nicodemos, um dos fariseus, principal dos judeus, que tinha um vasto conhecimento. Mas olha o diálogo de Jesus com Nicodemos, porque não basta apenas você ter tempo de igreja. Não basta apenas eu ter tempo. O que adianta eu falar que tenho 30 anos, 35 anos com Jesus, tenho 28 anos, 30 anos com Jesus, converti com 20 anos, hoje eu tenho 51. Que foi, dona Glória? Eu não posso. Está com 56, melhorou? Fala assim, o pessoal já me dá uma olhada, vai dar até tremedeira. 56, dos quais 36 com Jesus, 30 de pastor. Mas de que adianta se eu não buscar cada dia ter esse encontro com Jesus? Não adianta nada ter conhecimento, não adianta nada 36 anos com Jesus,
se a cada dia eu não procurar ter um novo nascimento com Cristo, de nada adianta. Não é o tempo que vai me fazer ter ou conquistar a salvação, mas sim a minha vida com Deus. Por isso, no diálogo, Jesus fala, João capítulo 3, versículo 3 em diante. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, falando com Nicodemos, que se alguém não nascer de novo. Então, o que conta para Jesus é esse novo nascimento, deixando as coisas que ontem aconteceu para trás. A cada dia é necessário que eu nasça de novo. Então, por isso Jesus falou isso para Nicodemos. Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí perguntou-lhe Nicodemos: como pode o homem nascer sendo velho? Para um homem que era culto, né? Que pergunta. Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água, o batismo, e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. Porque Jesus falou não te admires? Porque Nicodemos era um doutor da lei, escrevia, conhecia muito bem. Então é a mesma coisa que aquela pessoa que se apodera do tempo que ela tem de convertida, ou na igreja. Por isso Jesus diz: não te admires, porque Ele conhece o nosso coração. Então Ele diz: não te admires se eu te disser que importa que você, que nós vemos nascer de novo, ter um novo nascimento. Quando de fato eu desejo ver Jesus, quando de fato eu resolvo entregar a minha vida para Jesus. Então que nesta manhã você decida de fato se desprender das coisas deste mundo para se voltar e desejar ver Jesus. Que nesta santa ceia de um novo nascimento, você realmente resolva nesta manhã ver Jesus. É a pergunta que eu lhe faço novamente. O desejo de Zaqueu era conhecer o Senhor Jesus e o seu qual é. Esse era o maior desejo de Zaqueu. Não é estar na igreja. Estar na igreja qualquer um pode estar. Vir a um culto, qualquer um pode vir. Eu não tenho que apenas vir à igreja. Eu tenho que desejar ver Jesus na minha vida. Tenho que desejar ter Jesus dentro de mim. Independente de coisas ou pessoas, o meu desejo em estar na igreja é de ver, é de ter Jesus na minha vida. Que você saia daqui com Jesus na sua vida. Que se Jesus voltar hoje, nós iremos então nos encontrar nos céus. Que esse seja o seu desejo. Que haja esse arrependimento como houve em Zaqueu, das coisas que ele havia feito. Por isso ele decidiu dar aos pobres e àqueles que ele havia roubado 4 vezes mais, e aos pobres metade. Ele se arrependeu do que ele havia feito. Que haja esse arrependimento no seu coração. Não sei o que você fez ontem, o que você fez antes de vir para a igreja, mas se você se volta para Deus de todo o coração, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos receber de braços abertos. Peraí, Jesus, como é que pode ele ir lá na casa de um homem pecador? Jesus não queria saber o que Zaqueu fez. Porque Jesus viu que ele havia aberto o seu coração para que ele entrasse.
As pessoas ali próximas começaram a murmurar: como pode ele se hospedar em casa de um pecador? Como se aqueles que estavam murmurando não tivessem também cometido pecados. Mas a diferença é que Zaqueu abriu o coração para ver Jesus. Se você abrir seu coração nesta manhã para ver Jesus, o que é mais importante do que qualquer outra coisa é você receber nesta manhã Jesus, e que através do pão e através do sangue, do cálice, você receba Jesus nesta manhã na sua vida. Amém? Feche os seus olhos. Meu Deus, o Senhor conhece mentes e corações. Meu Deus, o Senhor sabe aqueles que, como Zaqueu, estão aqui nesta manhã para receber o Senhor. Zaqueu não queria nada em troca, ele só queria o Senhor. Ele queria ver o Senhor, ele queria ter um encontro com o Senhor. E aqueles que nesta manhã, Senhor, aqui vieram para, acima de tudo, buscar o Senhor, ter um encontro com o Senhor, que elas saiam daqui hoje, ó Deus, fortalecidas, que através do pão, que através do cálice, do suco, meu Deus, ela possa ter esse encontro com o Senhor, porque eis aqui o corpo, eis aqui o sangue. Para aqueles que de fato querem ter um encontro com o Senhor, que seja verdadeiramente o seu corpo e o seu sangue. Mas para aqueles que não, que seja apenas um pedaço de pão e um cálice com o suco da uva. Mas para aqueles que querem fazer a diferença e ser a diferença, que seja o teu corpo e o teu sangue. Amém? Pode servir o corpo e o sangue de Jesus. Pegue primeiro o pão, depois você pegue o cálice. Pastor, por que não o cálice depois? Não, porque Jesus serviu primeiro o corpo, o pão, e depois então serviu o sangue e o cálice. E ao pegar os dois elementos, fique de pé no seu lugar. Tudo que eu quero está em ti, toda a minha vida eu te entrego, pois não há outro além de ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à tua presença, nem ao prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu